chega chegando, sempre muito vibrante, adora um colorido. E para ficar de bom humor, é só chegar perto dela. Já sabe de quem a gente está falando? Nós viemos até a casa da professora Ail Ortiz, dos cursos de licenciatura da Universidade Franciscana, para saber um pouquinho mais sobre a história dela. Professora, muito obrigada pela sua recepção. É um prazer enorme estar envolvida nessa rodada de entrevistas de mulheres assim muito atuantes, muito marcantes. Eu achei assim essa reportagem, a ideia muito show. Ah, que bom, a gente que agradece. Professora, bom, a primeira pergunta é sobre isso que a gente estava falando do seu gosto pelas cores, o colorido, né? As pessoas chegam a comentar isso com a senhora? Ah, demais. Tanto é que, como a minha característica é essa de estar mudando muito e muito ligada às cores, assim, a intensidade. As pessoas quando me veem com alguma cor, como eu diria assim, o nude, elas já estranham, né? Mas eu acho que é muito uma característica que vem, como eu digo, da minha identidade. Por quê? Porque talvez assim, o fato de eu me gostar. Eu gosto muito de mim. Gosto do meu nome, gosto da minha altura, gosto da minha forma de ser. Eu gosto muito dessa capacidade que eu tenho assim de ser muito criativa. Eu gosto muito de estar muito ligada às pessoas. Eu tenho uma memória visual assim que eu considero uma potencialidade. Tanto é que quando todas as vezes que eu inicio as aulas, por exemplo, se eu tenho um grupo de alunos com 50 alunos, eles se apresentam e, por incrível que pareça, vocês poderão conversar com alguns dos meus alunos. Daqui 10 minutos eu repito todos os nomes novamente, de uma primeira mão assim. E qual é o segredo? Não sei, é uma habilidade mental e eu acho isso interessante. Por quê? Porque eu sempre acho que nós devemos focar na pessoa que nós estamos convivendo. E este é um procedimento que eu costumo fazer, essencialmente porque eu foco muito na pessoa. Eu me envolvo desde o primeiro momento em estar olhando essa pessoa. E eu sempre digo, como eu gosto muito do meu nome, né? E essa intensidade, esse colorido, essa tensão, esse movimento, como algumas pessoas me chamam de acelerada, energética, eles sempre me apelidam assim. Eu tenho muito da minha descendência, assim. O meu avô, ele nasceu na Espanha, numa região onde tinha muita influência de árabes. Então, o meu nome Ail é um nome de influência árabe. E o próprio Ail Conceição. Conceição é a padroeira da Espanha. Então, tanto isso que me faz trazer essa intensidade desse povo espanhol. Essa energia toda de família, então. Perfeito. Assim, mais próximos, né? Eu tenho 2 irmãos, mas eles têm características um pouco diferenciadas da minha. Eu digo que a minha irmã é a mana sanduíche, né? Eu sou a mais velha, o meu irmão mais novo e ela nesse momento assim intermediário, né? Mas ela é mais comedida, o meu irmão também é mais comedido, não revelam de forma tão acentuada assim as suas emoções, seus sentimentos, mas são extremamente marcantes nas suas características, né? Como eu digo sempre, na verdade o bonito dessa convivência é que cada um deve destacar a sua identidade, mas destacar a sua identidade tem a ver, no meu entender, com se gostar. Então eu falo o que eu sinto. Eu me gosto do meu tamanho, sou baixinha, sou bastante falante, gosto do meu cabelo, mudo, eu gosto de tudo. Então, não tem certo nem errado, né, professora? É aquilo que a pessoa quer. Eu acho que eu sempre transmito isso na convivência, não apenas profissional, mas na convivência com amizades, a convivência afetiva, a convivência familiar, de que nós possamos, assim, em primeiro lugar, nos conhecer. Eu diria, esse autoconhecimento provoca uma autorreflexão e que nós possamos, mas acima de tudo, atentarmos por algo que é potencial, que é algo positivo.
E aí eu acredito, eu sempre penso que as relações, elas se movimentam por uma energia contagiante. Então, assim, a pessoa que se gosta, ela abre todas as possibilidades de convivência. E a gente falou da questão das cores, né? A gente não é só na roupa, no estilo, mas é em tudo. Na casa, a gente tá aqui na sala, toda a decoração vermelha. Perfeitamente. Eu acho assim que eu gosto bastante, assim, as peças da minha casa são bem distintas as cores, né? Vocês vão observar que a sala é vermelha, preta, branca, tabaco, né? O meu escritório, depois vocês vão ter a oportunidade de dar uma olhadinha, ele é amarelo. E a senhora acredita na energia das cores, assim? Eu não sou muito assim de ir a fundo nesse estudo. Hoje nós temos essa questão das tonalidades, da energia das tonalidades, mas eu sinto que me atrai esse colorido, essa diversidade. Pausa no bate-papo da sala para mostrar uma paixão da professora, que ela diz que faz sucesso em sala de aula. Né, professor? O sapato. Eu gosto. Isso é um pouquinho, né? É uma vaidade, assim, necessária em função de ser muito alta, né? Qual que as alunas mais gostam? Gosto dessa transparente. Esse aqui também o pessoal gosta. Esse eu sempre conto que foi igual o show que a Madonna fez na Argentina. Aí elas enlouquecem, eu levo lá só pra elas verem. Elas adoram. Muito colorido. Colorido, transparência e sempre alto. Elas já sabem a minha característica. Calçado, salto alto. Louca pro sapato, prof. Com certeza, amo. Eu queria, antes da gente entrar no porquê da geografia e tudo mais, prof, a senhora falou antes em autoconhecimento. E é uma coisa que está muito falada ultimamente, né? Que a gente tem que se conhecer. Mas assim, como é que faz? Esse autoconhecimento? Tem um segredo, uma receita, assim? Porque às vezes a gente não sabe, né? Eu acho que alguns fatores interferem para que nós possamos fazer esse exercício de autoconhecimento. Bem, eu digo que quando nós pensamos sobre as nossas posturas, as nossas atitudes e temos a coragem, porque eu sempre digo aos alunos, esse auto-olhar, quando se efetiva esse auto-olhar, nós somos muito corajosos, porque nem todas as pessoas têm essa capacidade, essa coragem de se olhar. Porque aí nós vamos pensar, eu posso ir até ali, por que eu fui até ali? Eu posso avançar, eu confio em mim. Eu acho que ao lado desse auto-olhar existe a autoconfiança. Então, quando eu me conheço, eu sei onde eu posso, o que eu posso avançar, o que eu posso retroceder. Eu penso que isso nos provoca a geração da autoconfiança. Mas eu também acho que esse fato de eu me perceber gostando de mim mesma tem muito pela minha história pessoal também. Eu acho que nem todas as pessoas conseguem exercitar essa seleção dos melhores momentos ou dos melhores sentidos que a vida possa ter. Talvez por alguns momentos que eu vivi, me fez ainda aprimorar, porque a minha formação familiar é muito consciente, muito coerente. A minha mãe sempre foi muito autêntica, eu sempre digo, ela era muito generosa com o ser humano. Então, isso vem muito da minha formação familiar. Esse respeito com o outro, demais, assim. E alguns valores muito importantes, a questão da sinceridade, da autenticidade, da verdade, o respeito ao outro, as fragilidades do outro. Também eu aprendi, isso é uma questão familiar, de valorizar as potencialidades do outro. Eu vejo que hoje as pessoas têm uma fragilidade quanto a aceitar e até valorizar, evidenciar as potencialidades do outro. Então, assim, tem muito da minha formação familiar. Tem muito da minha formação pessoal, esses meandros que na verdade, todo ser humano passa. Então, isso me trouxe também alguns acréscimos. Bom, família de Cachoeira do Sul, a senhora veio para cá aos 7 anos, né? E como é que entrou a geografia aí?
Bem, eu sempre fui uma pessoa comunicativa desde a infância. A adolescência, eu acho que eu meio que passei por um momento de interiorização. Mas, no magistério, eu fiz o magistério, né, no Instituto de Educação Olavo Bilac, e por uma influência familiar, a minha família assim, tem toda uma trajetória de professor e uma trajetória de profissionais na área da advocacia. Toda a minha família. Tem 2 áreas profissionais que agregam os meus familiares. Então, aí, por estar muito ligada aos aspectos da natureza, a ser muito curiosa quanto a alguns eventos, a minha família sempre foi uma família que discutia as questões sociais. Assim, o meu avô sempre foi uma pessoa que atenta às questões sociais, às discussões. Ele sempre manifestava esse pensamento dialético sobre o mundo, e isso me fez pensar de me envolver mais a fundo nessas questões. Aí a geografia naturalmente constituiu uma escolha para a docência. E a senhora estava dizendo que gosta muito dessa questão de espaço, trabalha com sustentabilidade também, Perfeito. né? Como a geografia, a ciência geográfica, ela tem, dentre os vários aspectos que constituem objeto de estudo, estão os aspectos naturais, né? Mas dentro da ideia de que a natureza envolve elementos humanos, não humanos. E aí, então, eu tenho assim como uma das minhas linhas de trabalho, linha de pesquisa, a questão ambiental. E dentro dela, eu tenho todo um trabalho profissional, desde a especialização, o mestrado, a atuação na instituição, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão, voltada a esses estudos relacionados à sustentabilidade. Como é que a senhora acha que a gente está nessa área, né? Há pouco tempo agora a gente teve a implementação dos containers laranjas, né, para coleta seletiva também. A gente está andando por um caminho certo? Assim, de uma maneira geral, eu penso que essa questão de atingirmos a sustentabilidade, ela não é algo muito fácil e não pode ser um discurso. Ela envolve toda uma engrenagem mundial, onde nós vamos estar nos debatendo, confrontando alguns interesses individuais, interesses sociais, interesses financeiros de grandes empresas. Então, vamos dizer, na verdade, que a natureza, ao longo da história, ela sempre se tornou servil ao homem, essencialmente dentro dessa lógica mercantil. Então, romper com essa estrutura posta, ela é bastante difícil. Então, ela exigiria um empenho eficaz de instituições públicas particulares, de ações individuais, de ações coletivas. Mas agora, focando essas atitudes municipais, eu integro também alguns órgãos aqui municipais. Nós temos o PRONFIA, que é um programa municipal de educação ambiental, representando a UFN, juntamente com outras instituições locais. E nós temos várias discussões sobre isso. Também eu trabalho muito com a Secretaria Municipal de Educação, dentro dessa formação para a educação ambiental. Trabalho também próximo à Secretaria de Proteção Ambiental do município, e nós temos muitas ações assim em que nós consideramos que são iniciativas muito proativas, muito positivas. E eu acho que todas as ações elas tendem a contribuir, mas é um trabalho permanente. Com certeza, não dá para desistir, né, prof? Perfeitamente. E a senhora fez mestrado em educação, né? Sim. Para seguir nessa área da docência que a senhora estava dizendo. E como é que foi o seu ingresso na UFN? Assim, eu sempre trabalhei em grupos de estudo da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, porque eu sou uma professora agora aposentada da rede pública estadual. Trabalhei 30 anos no estado, então eu sempre fui muito envolvida. Eu sempre digo que a minha formação, a formação inicial, ela foi muito engessada, porque foi essencialmente um pós-ditadura, assim. Então a nossa estrutura de ensino ela era muito baseada na memorização, não havia uma discussão, uma reflexão.
E eu me envolvi muito ao longo de me inserir em várias ações de formação continuada, me envolvendo com programas nas instituições, estudando muito, lendo muito, trabalhando com programas de formação continuada com os professores. E eu conheci muitos profissionais da nossa instituição. Pontualmente eu conheci a professora Lia Margot, né? E a professora Elizabeth Weber. Então elas me conheciam e na verdade eu estava na praia e recebi um convite para participar dessa instituição maravilhosa que trabalha e que nos assegura ainda um espaço de excelência para a formação de professores. E toda a sua experiência, né, como professora no estado, né, serve para formar novos professores, né, que é sempre um desafio. Perfeito, eu sempre digo, e a minha orientadora de mestrado, ela era ela fazia parte desse grupo que faz as avaliações dos cursos no país inteiro. E ela tem muita experiência, né? E ela sempre diz que o importante aos professores, os docentes dos cursos de formação de professores, é que eles tenham esse pé na educação básica e o pé na educação superior. Porque daí eles conseguem fazer essa interação produtiva, né? Em que elas conhecem a realidade, mas também elas trabalham com a formação. Então isso me trouxe muitos elementos que me fizeram assim me constituir esse profissional que eu sou até agora. E a senhora tem alguma história que a senhora lembra desses 30 anos de docência no estado? Alguma coisa que lhe marcou? No estado, eu diria assim, eu trabalhei no início numa instituição privada, depois eu trabalhei tanto estado como privada e trabalhei em algumas escolas, né? Iniciei no Coronel Pilar, que eu estudei em Coronel Pilar e iniciei no Coronel Pilar. Depois eu fui para o Naura Teixeira, fui para a 8ª coordenadoria, voltei para o Coronel Pilar e me aposentei no Coronel Pilar, né? Então, assim, alguma história muito marcante. O que eu posso te dizer é que, na verdade, que hoje isso me faz estar bem tranquila no momento que eu vivo, é que muitos alunos que eu tive na educação básica, alunos, hoje já são até meus colegas, né? Até da UFN. Sim. Então, assim, eu vejo e percebo, assim, que mesmo na luta, assim, pelo magistério, quem vivenciou algumas situações hoje percebe a decadência, infelizmente, da instituição escola, tanto na questão material, quanto a questão pedagógica, né, quanto a questão de gestão. Infelizmente, assim, nós estamos percebendo isso. E daí entra o desafio, né, de motivar os alunos, Perfeito. Né, Perfeito. De manter acesa, né, a chama da educação. E tu sabes que na verdade, os nossos alunos da nossa instituição, eles são muito conscientes da profissão deles. E essas novas estruturas das matrizes curriculares, elas têm feito com que eles se insiram logo e eles estejam assim percebendo a realidade, mas não estão se afastando. Isso é incrível e o que eu elogio bastante os nossos alunos. Eles se inserem, eles trabalham com a realidade, eles buscam algumas propostas novas e eles não se afastam, eles não se assustam, eles estão firmes, são muito determinados. Porque é uma constante atualização e mudança, né, professora? Perfeito. Né, a gente que acompanha os trabalhos de vocês, é tudo muito dinâmico, né? Tem que estar sempre se atualizando. Com certeza. E agora nós temos algumas ações novas, nós temos a curricularização da extensão, onde nós estamos assim muito ativos. Hoje nós vamos apresentar até os resultados da curricularização na nossa instituição, hoje às 18h25 até às 20h30, e nós vamos mostrar quais são as ações que nós estamos envolvidos com a comunidade. As licenciaturas estão mostrando uma produção muito interessante. Elas estão causando um impacto sobre a comunidade. Isso é muito interessante, os trabalhos estão muito bons. Eu estou super entusiasmada, assim. Os alunos são ótimos, eles são muito ativos, eles entram no ritmo. Tá certo, professora, a gente já falou da profissão, né, de porquê da escolha dessa área. É mesmo, falamos a gente vai pro intervalo agora e na volta a gente fala um pouquinho sobre a mulher aí, o Ortiz, pode ser? Com certeza, com certeza. Então não saia daí que Mulheres em Cena volta logo.
Consumo de banha, saudável ou prejudicial? Será que esse ingrediente gorduroso de fato é benéfico ou não para a saúde? Quem responde essa dúvida pra gente é a professora do curso de nutrição e também apresentadora do nosso programa Coma Bem, Tereza Cristina Blasi. Sobre o uso da banha, parece que virou moda. Gente, vocês não moram lá no interior, não trabalham 12 horas por dia, vocês não produzem o alimento de vocês. Portanto, comer banha, eu diria, é quase que um suicídio. Usem gordura sim, usem gorduras boas em pequenas quantidades. Todos os tipos de óleos são ideais, desde que consumidos em pequenas quantidades. Você tem alguma outra dúvida no ramo de nutrição ou outras áreas da nossa Universidade Franciscana? Então mande pra gente por e-mail ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima dica. Tchau! Mulheres em Cena está de volta. Hoje a gente está conhecendo a casa da professora Ayu Ortiz, dos cursos de licenciatura da Universidade Franciscana. Professora, no primeiro bloco a senhora falou que passou por alguns momentos na vida que a fizeram refletir, né? A pensar, a valorizar mais a vida, né? Que momentos foram esses, professora? Bem, em 2004, né, surge então, a partir de um diagnóstico, esse problema oncológico, que era um CA de mama, né? Na hora, assim, foi bastante forte, que é a primeira vez, né? E provoca, assim, naturalmente, né? Um desequilíbrio na vida de qualquer ser humano, né? Que tem essa notícia. Mas eu atribuo ao êxito desse momento, a superação desse momento, a três aspectos. Em primeiro lugar, a questão do apoio familiar. Esse nos deixa mais seguros, assim, e o disciplinamento, esse apoio familiar aliado ao disciplinamento para o enfrentamento do tratamento. Outro ponto importante foi a questão de uma equipe médica atualizada. Isso também é um ponto importante. E o terceiro ponto, eu diria que foi a consciência da disciplina. Então, esses aspectos me fizeram superar o primeiro momento, onde foi constatado em 2004. Aí tem todo um procedimento mais agressivo, tanto orgânico, né, quanto visual, quanto psicológico. E diante desse apoio familiar, eu tive também a minha irmã, que já também tem um trabalho dentro dessa área. Ela é pedagoga, foi durante muito tempo pedagoga do Hospital Universitário, e ela coordenava a classe hospitalar de crianças com câncer, né? Então, para ela talvez tenha sido realmente bastante pesado, mas alguns aspectos e alguma experiência familiar já também com essa do problema oncológico me fizeram ter então uma mudança, né? Então se passa por tudo o que muitas pessoas e muitas mulheres já passaram, especialmente mulheres, né? Aí nós vamos enfrentar os procedimentos cirúrgicos, vamos enfrentar essa questão de um tratamento mais invasivo, que é a quimioterapia. A senhora descobriu como? Fazendo autoexame ou num exame de rotina? Foi assim, eu achava que muitas vezes eu me senti um pouco mais, talvez assim, sensibilizada e talvez meio assustada, porque na época eu não havia ainda focado nessa questão de me envolver com exames de mamografia. E daí quando eu fui, essencialmente em 2004, realizar esse exame, é que foi constatado. Daí esses nódulos na mama esquerda, e aí desencadeou todo o processo, né, de diagnóstico, de tratamento, e claro, e aí passei também por um procedimento cirúrgico, e ainda, claro, daí tem aquelas decorrências, né, a perda ainda do cabelo,
Eu, na época, eu usei peruca e usava mas eu sempre agradeço muito a minha cabeleireira, porque na época ela foi muito 10. Ela me fez fechar os olhos e ela buscamos, né, uma peruca onde ela pintou do mesmo tom de cabelo, o mesmo corte de cabelo, e ela colocou, e quando eu abri os olhos no salão dela, eu estava quase que natural, assim. E as pessoas nunca imaginavam. Mas aí a senhora raspou o cabelo? Nem precisou, porque foi caindo. Caiu muito. Então aí não precisou fazer esse tipo de corte, assim, que zerar, não precisou. E aí eu passei todo o tempo, naturalmente, me envolvi, fui à praia, em todos os espaços, fiz as 4 sessões de quimioterapia tranquilamente. Mas o que foi o mais difícil, assim, a senhora que é bastante vaidosa, isso foi algo difícil de saber, queria perder o cabelo ou não? Nada, não sei como, mas não. Porque assim, como realmente eu gosto do visual, meu visual pra mim, aquele fato dela ter organizado a questão do meu cabelo não mudou nada pra mim. Então assim, me sentia super bem, tranquila. O cabelo era igual, a cor igual, meio avermelhadinho, o corte igual, as roupas naturalmente bem, todos esses procedimentos tranquilos. E hoje eu vejo que, por exemplo, hoje esse próprio procedimento quimioterápico hoje mostra, e eu acredito demais nos estudos, na pesquisa científica na área médica, como nós estamos avançando, né? Tem essa, como eles chamam, eu não posso dizer assim muito precisamente o termo, porque eu não sou da área médica, mas eu vejo eles dizerem assim comumente essa quimioterapia inteligente, que hoje nem cai cabelo, né? Então não tem queda do cabelo. Então, mas passei assim tranquila, sempre muito com apoio familiar, direto. Então assim, e não me senti nem um pouquinho. E eu trabalhava, eu fiz a quimioterapia trabalhando na UFN. Eu fazia sexta-feira à tarde e tinha aula com os alunos das licenciaturas no sábado à tarde. E ia tranquilamente. E assim, a alimentação me fez ter bastante força, e resisti, assim, porque sempre tem umas intercorrências, assim. Mas eu saí super bem, então passou. Aí 2004. E aí eu sempre dizia, assim, porque toda pessoa que está envolvida nesse tratamento, ela conta cada dia, um dia de cada vez, como o meu médico falou. Ele dizia pra nós, um dia de cada vez. Então aí, cada dia que eu estava assim, que eu abria a janela e via o sol, falta só mais 3, aí falta só mais 1, aí falta só mais a última. E aí aquilo foi fazendo com que eu me estimulasse. E aí eu tirei atestado na UFN por um período cirúrgico, a quimioterapia fiz trabalhando, e na 8ª coordenadoria eu tirei uma licença prêmio, certo? E depois... o trabalho também era uma forma de se ocupar, de todos os momentos que tentar eu passei, levar a vida normal, de saúde, da maneira mais normal possível, perfeito. Digamos assim. Porque eu sempre digo assim, que na verdade quando nós temos uma questão pessoal que nos está afligindo, uma questão pessoal, familiar, afetiva, no momento que nós vamos ao trabalho, a nossa mente, o ideal é que nós nos monitoremos aqui. Quando eu estiver trabalhando, eu me envolva totalmente com o trabalho. Por quê? Porque a nossa mente, ela lida, eu diria assim, eu penso assim, ela tem um mecanismo de arejar. Então, aí aquele problema que nós tínhamos, ela fica no local onde ele tem que estar. E quando nós saímos do trabalho, parece que tudo se ajeita, Deus nos auxilia, ajeita aqui, ajeita ali, e aí a gente já chega de uma outra maneira. E a questão psicológica ela é muito importante. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com o lado emocional, mas com o lado racional. Então, estarmos tendo fé em nós próprias, né? Ter a nossa fé. E, acima de tudo, também confiar nesses procedimentos médicos, a medicina, o avanço, tudo isso. E quando aconteceu de novo, professora, como é que foi? Em 2011, aí eu lembro que o retorno, né, essa recidiva, ela, no primeiro momento, bate uma revolta. Mas, assim, mais uma vez,
a família muito firme ao meu lado, porque eles têm essa capacidade, a nossa família é muito unida. E o meu irmão é uma pessoa que ele é o mais novo, mas eu sempre digo, é ele que me orienta, tudo me organiza. Eu não olho meus exames, é ele que olha. Nenhum até hoje, nada, não olho. E ele olha tudo, ele é muito racional, e ele estuda muito, ele é advogado, é professor, e ele estuda muito, é muito inteligente. E ele conversa com a equipe médica, né? Eu tenho uma equipe muito boa, os profissionais que eu gosto demais. Eles são muito assim, eles são da família, meu oncologista, o meu mastologista. Então ele já direcionou, foi ele que constatou, o meu mastologista. Eu achava que eu tinha uma dor na perna, que era por ter viajado dirigindo até Torres, tudo é praia, né? E aí ele, não, vamos fazer o exame. Aí, mas era o início. Então o início sempre é fácil. Aí era o início de um probleminha. E daí era o mínimo. Aí eu fiz alguns exames bem precisos em Porto Alegre. E aí deu, e daí ele já fez, daí eu fiz radioterapia. Foi nos ossos, a senhora falou? No osso, no ilíaco esquerdo. E aí eu fiz o procedimento tranquilamente e faço uma medicação a todo mês ainda para prevenir. E como disse o meu oncologista, sempre a Juarez Chiesa, meu oncologista, ele sempre diz, eu sempre tenho algo novo. Então vamos avançando e vamos vendo o que tem de novo. E toda a medicação nós vamos ter acesso. Então eu penso sempre assim. E cuidando, né, prof? Prevenindo, total, né? Ficando assim, sempre de olho, né? Isso mesmo. E cuidar da saúde, a senhora cuida, né? Como a senhora falou, da alimentação e exercício. Atividade física. Hoje eu estava comentando com uma colega minha ali, a Vanderlei, que é ali da livraria Ana Terra, e eu estava comentando com ela, eu faço os exames muito regulares, né? E constatou assim a questão da vitamina D muito baixa, né? Eu disse, opa. Aí foi uma pessoa mais especializada e ele sugeriu a medicação. Eu disse, não vou tomar medicação. Aí, lendo, estudando, eu agilizei a minha atividade física, né? Eu corro no farrezão 3 a 4 vezes por semana. Agora, nesse momento, como eu passei por um procedimento cirúrgico pequeno, eu não posso correr, né? Claro. Mas eu corro de 3 a 4 vezes, caminho e faço exercícios em casa. Mudou, aumentou direto a minha vitamina D, não tomei nenhuma medicação. Então, assim, eu uso muito a alimentação ao máximo natural, cuido muito da minha alimentação, faço muita atividade física, lazer. Isto é um ponto que eu acho que as pessoas também têm que tomar um pouco de consciência. Nós devemos levar uma vida equilibrada. O lazer é importante. Não atento muito ao lazer, gosto muito da profissão, tenho uma tendência a me focar na profissão. Mas o ideal é que se busque uma vida mais equilibrada. Mas procuro sempre cuidar, essencialmente, a alimentação, a atividade física, exames muito rotineiros, assim, enfrentamento logo de qualquer desequilíbrio nos meus índices, né? E é assim. E essa força, professora, a senhora falou da família, né? É muito importante, né? Essa rede de apoio, Com certeza. Mas também a pessoa, né? Enfim, ter essa energia que a senhora comentou. O que a senhora pode dizer, assim, né? Para mulheres na mesma situação? Que estão em enfrentamento do CA. Bem, em primeiro lugar, todas as pessoas, elas reagem de uma forma compreensível, que é chocar, negar, se assustar, desacreditar em tudo. É o primeiro momento, mas temos que compreender qualquer pessoa com essa reação. Mas isso tem que automaticamente gerar uma reação de busca especialistas, de bons especialistas e focar numa disciplina. Isso é fundamental. E hoje a medicina ela avança, eu confio nos estudos, eu confio na ciência e nós temos que viver e não se isolar. Bom, a senhora falou de alimentação, de lazer, agora eu quero saber do coração, professora. Pode perguntar. A senhora tem um namorado, né? Tenho. As pessoas mexem, né? Porque eu digo que é o bagual.
Mas é que... Já quis casar, não quis casar? Sim, casar assim, como assim, de uma formalidade, não pensamos muito assim, né? Porque ele é divorciado, tem uma filha, filhota até, a filha dele faz mestrado em zootecnia em Montevidéu. Mas assim, vamos indo, né? Porque eu acho que nos damos bem. Ele tem uma característica também muito marcante. Eu digo bagual, as alunas já sabem, cuidado com o bagual. Mas é que ele assim, ele é um policial militar, ele sempre esteve envolvido com a Doma, né? Ele também, ele é muito versátil, assim, eu digo que o Vitor é muito versátil. Por quê? Porque ele é policial militar, lidava com os cavalos, ele doma maravilhosamente bem. Ele de um outro lado, ele nada super bem e era guarda-vida no verão. E ele nada, ele anda de bike, ele faz musculação, ele corre. Então, assim, ele é muito ativo. E agora, nesse ano anterior, ele se formou em sistemas de informação. Então, ele é muito ativo também. E eu gosto da personalidade dele, uma personalidade forte, né? Mas estamos bem. E a questão ali de morar na praia, que a senhora estava me falando, de repente, daqui uns anos. Essa ideia, no momento que, como eu estou, digo, meio aposentada, né? Aí a ideia, eu amo praia. Gente, praia é tudo pra mim. Praia, dançar, eu adoro. Então, vamos pensar, né? Vamos ver. Mas assim, eu gosto de Santa Maria. Gosto da minha casa, ele gosta da dele também. Mas assim, eu gosto de praia, eu acho que praia é qualidade de vida. Não é só, as pessoas pensam o sol também, mas tudo que em excesso, né, tudo que em excesso pode te prejudicar, mas o ar, a caminhar... Carrega as energias, né, professora? Maravilhoso, eu amo, eu gostaria sim, e estamos pensando assim, né, morar na praia, também tem algumas possibilidades de alguns convites que nós estamos pensando de montarmos junto com outro grupo uma pousada, daí vamos vendo o que vamos fazer. Professora, muito obrigada por contar um pouquinho aí da sua vida pra gente. É um prazer, eu gosto muito. E quero falar, assim, que elogiar mais uma vez essa ideia, né? Por quê? Porque eu penso que, quando eu conversei contigo, tu disseste, nós vamos falar em vários aspectos, né? Dessa mulher. Porque a profissional, né? A profissional, ela é um ser humano. E eu vejo que, eu sempre digo aos alunos, a profissional... professor Ail, e assim como tiver todo o profissional, ele é uma constituição, né? De toda uma formação familiar, de uma formação técnico-acadêmica, mas que esse ser humano ele tem que estar também constituindo referências às outras pessoas. E eu gosto muito desse movimento, assim, desse movimento nas relações interpessoais, gosto demais. Eu gosto e convivo tão bem, eu sou muito ligada, eu observo demais, eu digo para os alunos que sou muito perceptiva. Se tem o seu Antônio lá da portaria que tá meio quieto, uma palavra que eu mexo, macambúzio, eu digo, o que houve, seu Antônio, lá da portaria? A Val, os nossos colegas dos setores, eu sou muito perceptiva. E eu tenho essa capacidade de estar atenta às pessoas. Gosto muito de conviver entre as pessoas. A gente que agradece essa atenção. E justamente a gente quer falar dessa mulher forte, a senhora, né, que não deixou de trabalhar, estava ali trabalhando, né, com todo o tratamento, não deixou se abater, deu a volta por cima. É isso aí. A gente tem que acreditar na gente. Como eu iniciei falando, né? Eu iniciei falando da questão do autoconhecimento, mas falei também do se gostar. Vamos ver o que nós temos. Nós temos uma marca que nós temos que nos apegar a ela, que é a nossa identidade. Fica a dica, né, professora? Com certeza. Muito obrigada. É um prazer. E muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.